Olá, mais uma vez. Estamos aqui continuando as nossas aulas online. Nós continuamos nossas videoaulas, continuando as nossas videoaulas do sexto ano. Chegamos aqui à nossa 14ª aula do sexto ano, nossa última aula do sexto ano, nossa última videoaula do sexto ano, e nós estamos falando aqui, para encerrar então essas aulas básicas, esse curso básico do sexto ano, nós estamos aqui falando sobre os árabes, os muçulmanos ou o Império Muçulmano. E a partir do momento que nós estamos falando desses caras aqui, nós vamos ter que lembrar de alguns outros caras que já nós vimos ao longo do tempo. Por exemplo, o Carlos Magno, por exemplo, o Império Franco, por exemplo, o Carlos Martel, que vão ser personagens também importantes para aqui o nosso Império Árabe, nosso Império Muçulmano. A partir disso, nós temos que ter uma ideia. Para muitos de vocês, os árabes, os muçulmanos, eles são pessoas radicais, são pessoas que colocam ali o seu colete bomba e explodem todo mundo. Mas não é nada disso. Historicamente, os árabes são muito mais tolerantes do que os cristãos. Eles aceitaram as religiões, eles incorporaram boa parte das religiões que estavam em volta deles na própria religião deles. Os árabes em si são 1,5 bilhão, mais ou menos, de pessoas no mundo. Então, se todos eles fossem essas pessoas radicais, se todos eles fossem essas pessoas que iam explodir todo mundo, não teria um ser humano vivo no planeta. Afinal de contas, se nós temos 1,5 bilhão de árabes no planeta e nós temos ali cerca de 6,5 bilhões, 7 bilhões de pessoas no planeta, se os árabes decidissem explodir todo mundo, eles sozinhos já conseguiriam explodir todo mundo. Mas o que nós temos aqui é uma sociedade que não só é mais tolerante do que a sociedade cristã, frente às outras religiões, mas uma sociedade que foi, por séculos, a que estava à frente do seu tempo. Ela estava à frente do ponto de vista da matemática, do ponto de vista da medicina, da filosofia, da arquitetura, da astronomia. Ela estava na frente de toda a ciência. Ela era a ponta de lança, era aquilo que estava de mais avançado na ciência no mundo. Por séculos, os cientistas mais avançados, os médicos mais avançados, tudo aquilo que nós tínhamos de mais avançado no mundo eram os árabes. Então, nós temos que considerar que esta é uma sociedade que hoje parece para vocês um pouco atrasada, parece para vocês um tanto quanto radical, fechada, extremamente religiosa, mas isso daí é a fama que eles conseguiram ao longo do tempo, principalmente com os filmes de Hollywood. Mas a sociedade árabe não é nada disso. Nós temos os radicais? Sim. Mas nós temos também uma sociedade que é tolerante, uma sociedade que, acima de tudo, olha para a razão, olha para a ciência e coloca a razão e a ciência como algo que está acima de tudo, algo que foi dado para eles por Alá, por Deus, para eles entenderem essa obra de Alá no mundo, segundo as próprias palavras dos árabes. Agora vamos entender um pouquinho esses caras, vamos tentar compreender aqui então como é que eles pensam e como é que foi essa expansão, esse fenômeno do aparecimento da religião muçulmana que, a partir do nada, surgiu e conquistou metade ali do Mediterrâneo, metade das terras ali que foram do Império Romano. Então, vamos considerar aqui. O Império Árabe, então, ele vai pegar a Península Arábica, vai começar ali na Península Arábica, onde hoje é a Arábia Saudita. Ele vai ter uma cultura que é predominantemente do deserto, então a cultura muçulmana, essa cultura árabe, ela vem ali da Península Arábica e do norte da África, que são duas regiões desérticas. Então nós temos uma cultura que é predominantemente uma cultura do deserto. Então nós temos costumes, nós temos tradições que vão vir desse convívio com o deserto. A partir disso nós temos aqui, a partir do século VI, nós vamos ter ali aproximadamente 300 tribos vivendo ali na região onde é a Arábia Saudita hoje. Então, essas 300 tribos, elas viviam ali dentro desse deserto, elas viviam ali numa posição seminômade ali do deserto, nós tínhamos algumas cidades ali na nossa Península Arábica. O que vai acontecer, então, é que nós temos 300 tribos que conviviam e tinham conflitos entre si, e nós tínhamos ali 2 centros religiosos, Meca, como um centro comercial religioso, e Meca nós tínhamos ali um centro no qual nós tínhamos todos os ídolos, todos os deuses dessas 300 tribos. Então, nós temos ali um centro comercial e religioso que vai ter todas as tribos ali vindo a esse centro religioso para cultuar os seus deuses, para cultuar ali os seus ídolos. A partir disso, nós vamos ter a primeira importância, então,
aqui de Meca, onde nós vamos encontrar então a Kaaba, esse cubo que nós vamos ver depois, esse cubo sagrado que vai ter ali no centro dele esse meteorito, essa pedra negra que vai ser cultuada como a mostra de Deus, como aquilo que Deus mandou para a Terra como reconhecimento da humanidade. A partir disso, nós vamos ter, então, a Kaaba sendo administrada por esses coraixitas, que vão ser ali esses comerciantes, administradores da parte religiosa e comercial de Meca. Esses coraixitas, então, eles eram comerciantes que lucravam com a religião baseada dessas 300 tribos que tinham ali todos os seus deuses, tinham todos os seus ídolos, que se encontravam aqui representados em Meca. A partir disso, então, nós vamos ter aqui um centro religioso que, de alguma maneira, unificava essas 300 tribos, mas nós vamos ter esse personagem aparecendo aqui. Maomé vai aparecer nesse momento, Maomé era um desses comerciantes, ali Maomé vai aparecer nesse momento e diz a lenda, então, que Maomé recebe a visita de um anjo, e a partir do momento que ele recebe essa visita esse anjo revela para Maomé que ele é o escolhido de Deus para ser o profeta. Então, ele é a voz de Deus na Terra. Ele é o profeta de Deus na Terra. E, a partir disso, ele vai ter que fazer uma missão na Terra de demonstrar essa palavra, de demonstrar essa mensagem verdadeira de Deus. Não há muita diferença da imagem inicial de Maomé para a imagem inicial de Jesus Cristo. Inclusive, muito daquilo que foi colocado, muita daquela construção que foi feita pelo cristianismo para a figura de Jesus Cristo vai ser adaptada, vai ser aqui utilizada na construção da figura de Maomé depois. Então, nós vamos ter muitas coisas do cristianismo que vão ser utilizadas para a religião muçulmana e muitas coisas do judaísmo que vão ser utilizadas para a religião muçulmana. Vamos lembrar que essa península arábica, onde ficava a Mesopotâmia, por exemplo, era um centro comercial do mundo. Era onde passava a cultura, onde passava todas as caravanas que vinham do Oriente. Então, a partir disso, qualquer cultura, qualquer religião que vai ser feita nessa região aqui, ela é uma mistura. Ela é uma mistura de tudo aquilo que tem à sua volta. Então, essa religião que vai surgir a partir desse cara aqui, Maomé, ela é uma mistura de tradições orientais, ela é uma mistura de tradições indianas, ela é uma mistura de tradições cristãs e ela é uma mistura de tradições judaicas. Ela vai ter uma forte característica cristã judaica? Sim. Mas ela também vai ter uma forte característica de culturas e de costumes que sejam orientais, que nós consideramos orientais, pelo menos. A partir disso, então, nós vamos ter esse caixote gigante aqui, que nós vamos ter aqui dentro, então, essa pedra negra aqui, que vai ser a representante de Deus na Terra aqui. Em volta disso, na época de Maomé, então, nós tínhamos aqui todas as estátuas de deuses, todos os ídolos possíveis e imagináveis, aqui estavam em volta, nesse pátio sagrado aqui, que concentrava, então, a figura dos 300 deuses. A partir de então, nós temos aqui a figura de Maomé, que vive entre 570 e 632. Ele vai ser membro dos coraixitas, mas ele vai ser um membro pobre dos coraixitas, e ele vai se colocar, a partir da revelação do anjo para ele vai se colocar, então, na linhagem dos profetas. Ele vai se colocar na linhagem de Noé, ele vai se colocar na linhagem de Abraão, ele vai se colocar na mesma linhagem de Moisés e ele vai se colocar na mesma linhagem de Jesus Cristo. Sim, para os muçulmanos Jesus Cristo existe, mas Jesus Cristo não é o Filho de Deus, Jesus Cristo não é um Deus, Jesus Cristo é um profeta. A partir disso, nós temos em 610 a revelação, o momento no qual a verdade é revelada para Maomé e ele se descobre como o profeta de Deus. A partir disso, então, nós temos a famosa frase: só há um Deus, que é Alá, e Maomé é seu profeta. Então, nós temos aqui uma religião que é monoteísta, só tem um Deus, e nós temos aqui um verdadeiro profeta, que é Maomé. Os outros profetas que vieram antes também revelaram a verdade de Deus? Sim. Jesus Cristo revelou uma parte da verdade de Deus? Sim. Mas aquele que vai revelar a verdade completa vai ser Maomé. A partir disso, então, nós temos um cara pregando a religião monoteísta, nós temos um cara pregando um único Deus, no meio de um monte de gente ali que lucra, e lucra muito, com a existência de 300 lá vai fumaça de deuses. O que vai acontecer, então, é um conflito entre Maomé e essas pessoas que lucravam
com essa venda, com essa comercialização da religião desses 300 deuses que existiam. A partir disso, o que nós temos aqui é Maomé e os seus seguidores sendo reprimidos pelos coraixitas, sendo reprimidos por essas pessoas que lucravam com esses 300 deuses que existiam aqui, que tinham interesse nesses 300 deuses não deixarem de existir. Então, uma religião muçulmana, essa religião que está nascendo agora, que está pregando um único Deus, era algo que estava ali botando em jogo, algo que estava ali ameaçando esse lucro desses coraixitas, esses lucros desses comerciantes que estavam ali lucrando com esses 300 deuses. Então, eles passam a perseguir e eles expulsam Maomé de Meca. A partir disso, nós vamos ter aqui a origem, então, do calendário muçulmano, que que tem início na chamada Hégira. Então, Maomé foge, e a partir disso, nós temos aqui os seguidores dele seguindo ele até a cidade de Medina, e a partir disso, nós temos aqui essa cidade se tornando a cidade do profeta. A partir desse momento, então, nós temos o início do calendário muçulmano e a população local vai passar a ser convertida a partir do momento que Maomé ele vai dominar aquela cidade, ela passa a ser convertida pouco a pouco e a partir disso o que acontece é que ele vai formar um exército e ele vai ali declarar uma jihad. Ele vai declarar ali um esforço coletivo, ele vai declarar ali um esforço permanente pela religião, por essa verdade que foi revelada para ele pelo próprio anjo que foi enviado por Deus. A partir disso, então, nós temos aqui Maomé saindo da cidade de Medina, ele vai para a cidade de Medina, o que vai acontecer então é que ele vai voltar para Meca, ele vai reconquistar a cidade de Meca. A partir do momento que ele conquista a cidade de Meca, conquista a cidade, ele destrói todos os outros deuses e deixa só ali em Meca aquele cubo com a pedra negra sagrada ali. É a única coisa que fica, é a única coisa que resta dessa lembrança desse momento de politeísmo, desse momento de vários deuses, que a Península Arábica aqui, agora ela vai passar a se unificar. Ela vai passar a se tornar uma única religião, ela vai passar a se unificar em torno dessa religião que vai surgir a partir de Maomé. Vai se passar a se unificar em torno da religião muçulmana. O que nós vamos ter, então, aqui é a religião muçulmana se expandindo rapidamente aqui para essas tribos nômades, essas tribos aqui do deserto, e convertendo rapidamente essas tribos aqui. E a partir principalmente das rotas comerciais, ela vai se expandindo para a Península Arábica como um todo e depois para além da Península Arábica, para outras regiões que vão sendo convertidas e depois conquistadas pela religião muçulmana. O que nós vamos ter aqui, então, é Maomé retornando a Meca com seu exército em 630. A partir disso, então, ele destrói todas as divindades, ele vai ali anistiar os seus antigos opositores, contanto que eles aceitem a verdade, obviamente, a verdade que ele é profeta e que ele é representante de Deus. E nós temos aqui a Península Arábica sendo completamente convertida já no espaço de quase menos de uma década. Muito, muito rápido. A partir disso, nós temos, logo em seguida, 2 anos depois da conquista de Meca, nós temos aqui Maomé morrendo e nós temos o início da era dos califas. Os califas aqui que vão continuar a expansão. O califa ele vai ser um líder religioso, ele vai ser um líder político, ele vai ser um líder militar, mas esses primeiros califas, eles vão dizer então que eles vão ser parentes de sangue ou não, mas eles vão ser parentes, vão ser pessoas próximas de Maomé. A partir disso, então, nós temos aqui uma religião em expansão, mas também nós temos uma região que vai se expandir por causa do aumento populacional, a busca de terras férteis. Vamos lembrar que eles viviam numa região desértica, então a busca de terras férteis era algo muito importante para eles, e nós temos essa ideologia básica de jihad, de uma guerra, de um esforço permanente em torno da expansão da fé. A partir disso, nós temos aqui, eles vão se expandir para o norte da África, pela Península Ibérica, para o Império Persa, que nós estudamos como um todo. Eles vão conquistar toda aquela região do Império Persa. Sim, ela já tinha sido conquistada pelo Alexandre o Grande, já tinha passado por uma série de conquistas, o Império Romano já tinha conquistado aquela região, agora os árabes conquistam aquela região também. E depois eles vão se expandir para as terras do Império Bizantino, que nós estudamos. O Império Bizantino que vai sendo engolido aos poucos até ficar somente ali a cidade de Constantinopla, a cidade de Bizâncio, que vai ser conquistada finalmente em 1453.
Mas o que nós vamos ter aqui, então, é o Império Árabe se expandindo e atingindo um território que teria o tamanho compatível ao Império Romano, ali mais ou menos no século VIII. Então, ele começa no século VII e já no século VIII nós temos ali um império do tamanho do Império Romano. Vamos lembrar, o Império Romano, para chegar naquele tamanho, levou séculos, séculos e séculos de conquistas, de conseguir estabelecer um território. Aqui nós temos, em menos de um século, uma religião formando um território do tamanho do Império Romano. Então, não é pouca coisa que está acontecendo aqui. É um fenômeno que é praticamente inédito na história da humanidade, de uma religião, de fato, conseguiu conquistar um império desse tamanho, de um espaço de tempo tão rápido como esse. O que nós vamos ter aqui, então, é, a partir da Península Arábica, a partir daqui da região de Medina e Meca, o que nós vamos ter aqui é a expansão do Império Árabe. Nós vamos ter a expansão do Império Árabe em duas direções. Então, nós vamos ter a direção do Oriente, no qual o Império Árabe ele vai conquistar a região do Império Persa, e ele vai ficar aqui na fronteira da China e na fronteira aqui da Índia, do que seria a Índia hoje. Nós vamos ter aqui o Império Árabe indo em direção ao Mar Negro, no qual ele vai ser parado aqui pelo Império Bizantino e depois aqui pelas tribos aqui que vão habitar aqui essa parte da Rússia. Nós temos o Império Árabe aqui, então, conquistando toda essa região do norte da África, que era a região romana do norte da África, e depois, a partir daqui da região de Ceuta, a partir daqui do Estreito de Gibraltar, ele vai passar aqui para a Península Ibérica, onde ficam Portugal e a Espanha, e vão aqui tentar conquistar finalmente aqui a região da França, no qual eles vão ser parados em 1732, na Batalha de Poitiers. Batalha de Poitiers, que eu já mencionei para vocês, a Batalha de Poitiers, no qual o avô do Carlos Magno lutou, Carlos Martel lutou lá, e ele encerrou ali a expansão árabe e fez com que os árabes voltassem ali para a Península Ibérica, e depois o filho dele se tornou rei pelos feitos e pelas conquistas de Carlos Martel, dando origem à dinastia carolíngia, que nós vimos aqui, que foi a dinastia mais importante do Império Franco. Essa expansão, então, é uma expansão que se dá muito, muito rápido. Então, 630 se dá aqui o início da expansão e em 732 nós temos aqui atingindo a sua expansão máxima. Nós temos aqui um intervalo de 100 anos até você conseguir conter a expansão dos árabes. E perceba uma coisa, aqui a Europa cristã. O que nós temos é árabes aqui e árabes aqui. A partir disso, o que nós temos aqui é virtualmente uma bolha dentro do cristianismo. Nós temos aqui o cristianismo sendo cercado pelos árabes e, a partir desse momento, sendo contido pelos árabes. Os árabes eles vão se tornar os grandes inimigos do cristianismo. E, a partir do momento que eles se tornam os grandes inimigos do cristianismo, eles também vão se tornar aquela grande concorrência entre os árabes e os cristãos. Os muçulmanos e os cristãos vão a todo momento concorrendo entre eles, para ver quem consegue fazer a maior frota de navios aqui no Mediterrâneo, para ver quem consegue disputar nos exércitos, para ver quem consegue disputar na ciência, para ver quem consegue disputar na arquitetura, para ver quem consegue construir o templo mais belo ou a cidade mais bem construída. Vão haver uma disputa constante entre cristãos e muçulmanos. E essa disputa, para alguns autores, é a que vai dar origem, por exemplo, ao Renascimento. O que nós vamos ter aqui, então, é a partir dessa grande expansão dos árabes, nós vamos ter aqui problemas internos entre eles, nós vamos ter ali a época dos califados, então, terminando, e a partir disso, nós vamos ter aqui a divisão do Império Árabe, tradicionalmente aqui em 4 territórios. Esses territórios aqui vão representar também algumas vertentes que os árabes vão começar a se dividir. Os árabes, então, eles vão expandir e, a partir dessa expansão, nós vamos ter uma divisão ali, por exemplo, na maneira como eles interpretam os ensinamentos do Alcorão, os ensinamentos dos livros sagrados deles, mas também os ensinamentos do profeta deles, de Maomé. Essas divergências, essas diversas opiniões que eles têm sobre o que Maomé faria ou não faria, vai acabar dividindo o Império Árabe em 4. O que nós vamos ter, então, desta divisão em 4 aqui, essa divisão em 4 aqui, então, ela vai
atingir a sua maior expansão ali, e o maior território árabe ele vai ser conquistado ali, vai atingir a maior expansão possível e imaginável ali em 945, no Império dos Abássidas. Os Abássidas, então, eles vão ser a última grande dinastia no qual eles vão atingir o seu auge, e a partir depois disso eles vão começar a entrar pouco a pouco em decadência, até a cultura árabe, a cultura muçulmana, a religião muçulmana, ela acabar sendo superada pelo cristianismo depois com a Idade Moderna. O que nós vamos ter aqui, então, é um império que é baseado numa religião, e essa religião ela é baseada em um livro. Como o cristianismo tem a Bíblia, o que nós vamos ter na religião muçulmana é o Alcorão. O Alcorão ele tem uma forte influência do Antigo Testamento, ele tem uma forte influência do Novo Testamento, mas ele também tem uma enorme influência das culturas orientais. Vamos destacar algumas aqui, o zoroatrismo e o hinduísmo. Vão ser duas grandes influências do Alcorão, e o Alcorão, então, ele vai ser uma mistura do Oriente e do Ocidente. Ele vai ser tanto com características orientais como culturas ocidentais, como é a característica da própria região. Vamos lembrar que a região da Arábia é uma região no qual nós vamos ter a transição, nós vamos ter a passagem de rotas comerciais, então toda a cultura que se faz ali é uma cultura híbrida, é uma cultura que tem características do Oriente e tem uma cultura do Ocidente. Então o livro sagrado muçulmano também tem essas características de ser misto, Oriente e Ocidente. A partir disso, o que nós temos aqui é a revelação de que existe um único Deus, e para os muçulmanos, a crítica que os muçulmanos fazem para os cristãos é que os cristãos acreditam em 3 deuses, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos, então, o cristianismo acreditando em 3 deuses e eles acreditando em um único Deus, Alá. A partir disso, o que nós temos aqui é que Alá exige, então, o reconhecimento do seu poder, o Alá exige o reconhecimento dele como sendo o único Deus, como sendo aquele Deus que criou e tem poder sobre todas as coisas, mas Alá também exige a submissão, a obediência à sua vontade, a obediência aos seus ensinamentos. Então, nessa religião muçulmana, ao contrário da religião cristã, diferente da religião cristã, o que nós vamos ter não temos a figura de padres, nós não temos um intermediário entre Deus e as pessoas, o padre é esse intermediário entre os cristãos e as pessoas, o padre, o pastor, o que você tenha na sua paróquia, na sua igreja, ele é aquela pessoa que faz a ponte, aquela pessoa que explica para você o que está escrito na Bíblia, aquela pessoa que explica para você qual que é a mensagem de Cristo. Aqui não tem essa figura. O que nós temos aqui é uma relação direta. O muçulmano ele tem uma relação direta entre ele e Deus. Então não pode haver nenhum intermediário, não tem a figura do sacerdote, não tem a figura do pastor no meio do caminho aqui. O que nós vamos ter aqui, então, são 5 pilares básicos que qualquer muçulmano, não importa a vertente, não importa o que ele acredita, ele tem que seguir. Nós temos aqui, primeiro pilar, existe um único Deus, Alá, e Maomé é seu profeta. Primeiro pilar, um único Deus, um único profeta. Segundo pilar, você tem que fazer 5 orações por dia. Então, você vai olhar em direção à Meca, você vai colocar o tapetinho ali no chão, a pessoa vai ajoelhar e vai rezar, vai fazer ali a sua reza 5 vezes ao dia. Geralmente ao acordar, depois no meio da manhã, na hora do almoço, no meio da tarde e antes de dormir. Mas varia de vertente a vertente, mas 5 vezes ao dia. A partir disso, nós temos aqui a característica de dar esmolas, de ali fazer ali a caridade, uma característica que a religião muçulmana vai pegar do cristianismo. O cristianismo ele tem essa característica muito forte de que você tem que dar esmolas para reconhecer, para fazer a caridade, para fazer o bem ao próximo. E a religião muçulmana vai pegar isso do cristianismo. Nós temos aqui o jejum como ritual durante alguns períodos do ano, também há alguma característica cristã. O cristão faz jejum também, na época ali entre o Carnaval e a Páscoa. Aqui nós temos aqui também os jejuns como uma característica da religião muçulmana e a peregrinação. O cristão geralmente faz peregrinação para os locais sagrados, por exemplo, para Jerusalém. Aqui nós temos a peregrinação para o local sagrado da religião muçulmana, que é Meca. Em geral, se exige que se faça essa peregrinação
uma vez ao ano, mas caso a pessoa não possa, caso a pessoa more muito longe, outro continente ou qualquer coisa parecida, ela teria que fazer pelo menos uma vez na vida. Mas essa peregrinação é uma exigência. O que nós vamos ter aqui, então, o livro sagrado do Alcorão. Como é que ele se organiza? Nós temos a Suna, que é o livro de ditos e atos do Maomé, com o Atos dos Apóstolos, aqui que nós temos no cristianismo, o livro dos Apóstolos do Novo Testamento, que está contando ali a passagem de Cristo, aqui nós temos o Atos e os ditos de Maomé. A partir dessa divisão, a partir disso, nós temos diversas interpretações na religião muçulmana. Essas interpretações da religião muçulmana vão dar origem a diferentes grupos dentro da religião muçulmana. Como o cristianismo, nós temos aqui a religião católica, nós temos os protestantes, aqui nós vamos ter a mesma coisa. Os grupos mais famosos são os sunitas e os xiitas. Os sunitas, eles são de uma maioria dentro da religião muçulmana, mas eles são de tendência moderada. Agora, os xiitas, eles são a minoria, mas eles são ali sempre considerados a parte mais radical, a parte mais extrema da religião muçulmana. São esses caras aqui que, em geral, são aqueles caras, aqueles homens bombas que vocês conhecem. São aqueles caras que ficam famosos no cinema, que estão ali nos filmes de Hollywood sobre os terroristas e tudo mais. São geralmente os xiitas. Todo xiita é radical? Não. Todo xiita é um homem bomba? Não. O que nós temos aqui é uma tendência dos xiitas serem mais radicais. Fiquemos claros nisso. A partir disso aqui, nós vamos ter aqui a religião muçulmana atingindo o que nós temos hoje. Nós temos aqui a religião muçulmana como sendo a religião principal da África, principalmente nessa região norte da África, como sendo a religião principal aqui na região da Arábia, ou região da Turquia, ali na Iugoslávia, na região da que estava a Iugoslávia, na Península Balcânica, aqui, por exemplo. Nós temos aqui a religião muçulmana sendo a religião principal aqui na região do Irã, do Cazaquistão, boa parte aqui do que é a China, boa parte do que é a Rússia e boa parte do que é a Índia e o Cazaquistão aqui. Mas aqui na Oceania, nós vamos ter o aumento da religião e ela sendo a religião mais importante aqui. Nós temos 1,5 bilhão de muçulmanos no mundo. Então, nós temos hoje muçulmanos em todos os lugares. Então, nem todo árabe é muçulmano e vice-versa. Nós temos muçulmanos em todos os lugares do mundo hoje. O que nós vamos ter aqui, então, é uma unidade religiosa nesse império muçulmano que vai ser feito. Nós temos aqui, então, essa unidade, ela vai se fragmentar depois do califado, ela vai inicialmente se fragmentar em 4 e depois ela vai fazendo as suas vertentes, ela vai fazendo cada uma as suas tendências. Dentro da cultura muçulmana existe um valor de assimilação, existe um valor de você trazer a cultura, você trazer os valores daquelas sociedades que estão próximas para você. Então, quando os muçulmanos eles conquistavam, por exemplo, um reino cristão, eles não destruíam a cultura, eles não destruíam a religião cristã, eles não faziam isso. O que eles faziam é tentar aproveitar o que aquela religião, o que aquele reino tinha de mais valioso, de mais precioso para eles e tentar aproveitar para eles. Então, assimilar, trazer para si. E, a partir disso, tornar a cultura muçulmana, a religião muçulmana mais rica. Nós temos, então, a religião muçulmana tem a grande importância de ter preservado o saber, de ter preservado e tolerado as religiões em torno do Império Muçulmano, mas principalmente pela tradução que nós temos de Aristóteles e Platão. Ali, em torno de Bagdá, nós vamos ter ali a formação da Casa do Saber, que seria ali uma universidade, que vai ser o exemplo e vai ser o modelo para todas as universidades da Europa. Eu falei para vocês que cristãos e muçulmanos concorriam entre si, e essa concorrência vai acontecer para o surgimento das universidades na Europa. Só existe universidades na Europa porque os muçulmanos estavam concorrendo com os cristãos. E, dentro dessa concorrência, os muçulmanos eles adquiriram uma cópia dos escritos de Aristóteles e uma cópia dos escritos de Platão, traduziram para o árabe, e foi esta tradução que chegou à Europa, e é a tradução que é a maior parte do que a gente conhece hoje de Aristóteles e Platão. Se não fosse os árabes, nós não saberíamos, se não fossem os muçulmanos, nós não saberíamos Aristóteles e Platão hoje. Nós não saberíamos os escritos originais, ou pelo menos considerados originais, desses caras hoje. O estudioso desses autores,
da Grécia Antiga, que são tão importantes para o nosso pensamento, que foram tão importantes para o Renascimento, foram tão importantes para a Revolução Industrial e são tão importantes para o pensamento contemporâneo, foi um cara aqui chamado Avicena. Avicena é um filósofo importantíssimo da religião muçulmana, mas ele também vai trabalhar na área da matemática, ele vai falar sobre a questão dos números arábicos, a invenção do zero, os avanços em trigonometria, a álgebra, e ele vai ser um físico importante também, falando sobre a questão de fundamentos de ótica. Mas a parte de filosofia vai ficar mais famosa justamente porque esse cara aqui vai ser um dos leitores mais importantes de Aristóteles. E a partir do momento que ele vai ser um dos leitores mais importantes de Aristóteles, a nossa boa Europa vai conhecer o Aristóteles de novo. Os escritos de Aristóteles tinham sido perdidos e destruídos, então o Ocidente, a Europa e o cristianismo não tinham a mínima ideia de Aristóteles, mas os árabes, os nossos muçulmanos aqui, vão resgatar. E a partir disso vai chegar, a partir das cruzadas, vai chegar de novo na Europa, e quando chega de novo na Europa, eles conhecem de novo Aristóteles, mas conhecem a partir desse cara aqui. Conhece a partir de Avicena. E a partir do momento que você conhece a partir de um árabe, o que nós vamos ter aqui é uma dor de cotovelo enorme dos cristãos. Então, se você pegar, por exemplo, os trabalhos de Tomás de Aquino, que é considerado um dos maiores filósofos e um dos mais importantes pensadores do cristianismo, se você vai estudar a religião cristã em algum momento, você vai ter que passar pelo Tomás de Aquino. O Tomás de Aquino, ele praticamente vai escrever em todas as suas obras que o Avicena está errado em alguma coisa e que ele interpretou Aristóteles errado em alguma coisa. E, para completar, na maior parte das vezes, ele nem cita o nome do Avicena. Ele fala que os árabes estavam errados, mas o árabe que ele está falando é o Avicena. A maior parte dos escritos, então, do Tomás de Aquino, que é o autor um dos dois autores mais importantes do cristianismo, foi feita justamente para falar que o Avicena estava errado. A partir disso, o que nós vamos ter aqui é uma contribuição dos árabes em todas as áreas. Seja um cara como Avicena, que contribuiu em todas as áreas, que falou sobre todas as áreas, mas principalmente a filosofia, ou seja em outras áreas, como a química, por exemplo, que vai falar sobre o processo de destilação, o processo de sublimação e esses processos químicos que vocês vão estudar, por exemplo, no ensino médio. Esses processos químicos foram dados no pontapé, eles foram começados a ser estudados pelos árabes. Os árabes, eles tiveram uma contribuição fundamental na química, como eles tiveram uma contribuição fundamental, por exemplo, na astronomia. Metade das estrelas, dos nomes das estrelas que nós temos hoje, é árabe. Os números que nós utilizamos hoje é árabe. Então, o 1, 2, 3 que nós escrevemos hoje, a existência do 0 que nós escrevemos hoje, é árabe. Mas nós vamos falar aqui sobre também a contribuição desses caras para a arquitetura. Contribuição fundamental que eles fizeram para a arquitetura, principalmente para nós aqui, que somos ali descendentes de uma colônia portuguesa e temos aqui influência portuguesa e espanhola, que foi uma região aqui que foi, Portugal e Espanha, vamos lembrar, foram conquistados pelos árabes, então a arquitetura, tanto de Portugal como da Espanha, tem uma influência fundamental dos árabes. E os árabes, eles têm como característica, então, esses arcos aqui, inteiro trabalhados aqui, que são parecidos com os arcos romanos, mas eles são mais pontiagudos no final, e eles vão gostar de trabalhar com essa característica de flores aqui, e também com esses pilares aqui. Então, nós vamos ter essa característica das cidades árabes, nós vamos ter essa característica aqui que vai ser transmitida para a arquitetura, tanto na Espanha como em Portugal. E vai ser também transmitido para a nossa arquitetura aqui no Brasil, que vai ter muitas dessas características, principalmente nas casas mais antigas, naquelas casas mais tradicionais do Brasil colonial. A partir disso, nós temos aqui uma característica fundamental da igreja muçulmana, desse templo muçulmano, que vai ser o minarete, que vai ser esse local no qual o cara sobe lá em cima, para ficar gritando lá em cima e avisando para as pessoas que está na hora da reza, naquelas 5 rezas que nós temos por dia. Nós temos aqui características de minaretes mais simples, lisos, completamente lisos, mas nós temos aqui características de minaretes que são completamente trabalhados, de cima a baixo aqui, e são inteiro rebuscados com detalhes inteiro nele. Nós temos também minaretes que vão ser de característica um pouco mais oriental, então, formando aqui esses detalhes em tubos aqui, parecidos, por exemplo, que nós vamos ter ali na religião hindu, por exemplo. Mas nós vamos ter sempre essa característica desses minaretes
que vão ser esse ponto no qual a pessoa vai subir e vai avisar para as pessoas da hora da reza necessária para eles. Agora, falando um pouco então sobre a arquitetura, nós vamos ter aqui, olhem para vocês ali, nós vamos ter aqui então a arquitetura árabe, e esta arquitetura árabe aqui, ela tinha aqui como característica o minarete, mas ela vai ter como característica então ter este quadrado aqui vai ser muito parecido então com o domus romano que nós estudamos, mas também vai ser muito parecido com os quartéis romanos. Se vocês forem lembrar, se vocês forem por acaso em algum local que é um monastério, os monastérios cristãos também têm essa característica de ter este quadrado, no qual nós vamos ter um pátio. Este pátio aqui, no seu centro desse pátio aqui, nós temos aqui algo que está relacionado à água, uma fonte de água, ou então uma árvore que está ali representando a vida, está representando a riqueza para as pessoas. A partir, então, desta fonte aqui que nós vamos ter aqui no centro, o que nós vamos ter aqui, então, é o minarete, nós vamos ter aqui o quadrado, e a partir desse quadrado aqui no centro, aqui, nós vamos ter a água que vai ficar bem ao centro da mesquita e a área no qual nós vamos ter a reza, aqui, a área no qual nós vamos ter aqui a área de orações que nós vamos ter aqui no fundo. Essa, então, é a maneira como eles construíam os templos deles, a maneira como eles constroem os templos deles aqui. Nós vamos ter a entrada do templo, ela pode ser feita por 4 direções, mas nós vamos ter sempre o minarete, então, sendo voltado ali para a região de Meca e avisando no momento das orações. Essas mesquitas, então, elas vão ser templos que eles vão variar de local para local no qual eles estão sendo feitos, mas nós vamos ter aqui mesquitas que vão ter aqui templos cristãos ali junto com a mesquita. Nós vamos ter uma igreja cristã junto com a mesquita muçulmana, como é, por exemplo, esta igreja de Córdoba aqui. Esta igreja, ela está aqui com a parte muçulmana, mas nós temos aqui também uma parte cristã, demonstrando então a tolerância que os muçulmanos tinham em relação à religião cristã. Nós temos aqui também como característica esse piso dessa igreja aqui, que vai ser inteiro trabalhado. Esse trabalho com piso aqui vai ser muito característico também da questão de azulejos, tanto na Espanha como em Portugal. Aqueles azulejos azuis característicos de Portugal, por exemplo, vão ser muito influenciados pelo piso e pelos azulejos que eram utilizados pelos muçulmanos. Mas nós vamos ter aqui no interior das mesquitas sempre esse momento aqui, esses lugares em arco aqui, no qual é feita a reza aqui embaixo, no qual as pessoas colocam seus tapetes e fazem a reza a Alá. Nós temos aqui, então, um templo que é um espaço aberto para as pessoas, que é um espaço no qual nós não vamos ter as características de imagens de santos, nós não vamos ter as características de você ter todas aquelas coisas que nós temos das igrejas cristãs, mas nós temos um espaço aberto que fica embaixo desses arcos aqui, como um local de reza para os muçulmanos. Esse local de reza aqui, ele vai ser um local aberto, no qual você pode chegar por todos os lados, mas, como eu disse para você, isso daqui é um templo misto. Então, nós temos aqui o espaço muçulmano, mas nós temos aqui também características que são pegas do cristianismo, como, por exemplo, a cúpula. A cúpula aqui da mesquita de Córdoba é uma cúpula que tem uma característica tanto dos romanos, que nós vimos aqui na arquitetura romana, mas que os cristãos vão pegar para eles, essa cúpula redonda que vai ficar bem no meio do espaço da reza, bem no meio do espaço sagrado. A partir disso, então, nós vamos ter aqui o espaço da religião muçulmana e o espaço da religião cristã, com a sua cúpula cristã aqui, que foi construído e foi criado pelos muçulmanos, tendo a característica do minarete aqui, para ser chamado para as rezas, e a partir disso, o que nós vamos ter aqui é uma catedral, nós vamos ter aqui todas as características da mesquita muçulmana, e nós temos aqui uma construção, então um complexo de construção que é misto. Ele é cristão e ele é muçulmano ao mesmo tempo. Nós temos aqui no interior, então, nenhuma separação. Para você atravessar do espaço de reza muçulmano para o altar cristão aqui, você não tem nenhuma separação aqui.
poderia ocorrer, e ocorreu em muitas ocasiões, ao mesmo tempo em qual os muçulmanos estão rezando aqui, os cristãos também estão rezando. E a partir disso, o que nós vamos ter aqui, então, é aqui, então, os muçulmanos demonstrando a sua tolerância, demonstrando que eles poderiam, que eles conseguiriam, então, conviver com o cristão e demonstrando, então, aquilo que eles não são hoje. Aquilo que demonstrando que eles são historicamente muito mais tolerantes com os cristãos, e a partir disso nós temos aqui uma religião que ela tenta somar, ela tenta pegar para si aquilo que as outras religiões, aquilo que as outras culturas têm. Ela é uma religião que nasceu da mistura e ela historicamente sempre misturou, sempre trouxe para si mais valores, trouxe para si culturas e sempre se tornou mais rica. Hoje, nós vimos ela como uma religião radical, como uma religião de pessoas que não aceitam, que não têm tolerância para com o próximo, para com o diferente. Mas, historicamente, eles não são isso. E a maioria dos muçulmanos hoje não é isso. Nós temos um pequeno grupo, um grupo de radicais, que dão uma fama para 1,5 bilhão de pessoas, mas a religião muçulmana, ela é muito maior do que esse pequeno grupo. Assim como no cristianismo, também nós temos um pequeno grupo de radicais que sempre dá má fama para o cristianismo, como é a Ku Klux Klan, como são aqueles radicais cristãos que ficam pregando, por exemplo, a intolerância religiosa, o ódio e a violência contra as pessoas. Nada do que o cristianismo prega, nada do que Cristo disse para as pessoas fazerem, mas eles, como os muçulmanos dizem que eles estão fazendo em nome de Alá, também os cristãos, esses radicais, dizem que estão fazendo em nome do cristianismo. Mas nem Alá, nem o que o Cristo pregavam, essa violência, pregavam esse ódio ao próximo. Ao contrário, as duas religiões são religiões de tolerância. São religiões que pregam a paz, pregam a tolerância ao próximo. Nós ficamos por aqui, então. Essa é o fim da nossa 14ª aula. Se vocês ficaram com dúvida em alguma dessas aulas que nós estamos fazendo aqui para o 6º ano, me mandem um e-mail, me mandem um comentário que eu respondo com o maior prazer. Até a próxima e até os nossos próximos vídeos, até as nossas próximas videoaulas. Foi um prazer. Tchau, tchau.